para o qual é impossível qualquer intervenção da divindade no mundo, né? E de outro lado é preciso evitar também um certo literalismo, que os evangelhos eles são obras de catequese. Então nem tudo que está ali é histórico no sentido moderno da palavra, né? Então, eu não preciso, por exemplo, admitir para ser fiel a um fiel católico, um bom católico, não preciso admitir que tudo ali tenha acontecido daquele jeito. Muita coisa é devido à redação do evangelista, certo? Mas nem por isso eu preciso negar que milagres tenham ocorrido efetivamente. A intenção do autor faz parte do sentido literal. A intenção faz parte do sentido literal, sim, no qual se funda toda a teologia segundo Tomás. A respeito do Gênesis mesmo, né? Infiltrado até por teorias evolucionistas, você tem uma certa teologia que procura diminuir a história de Adão e Eva com a monogenia, a veracidade histórica de um primeiro homem. Sobre isso fica complicado. Sobre isso, assim, vamos assegurar aquilo que é verdade, que o homem veio de Deus, que o homem pecou. Agora, como se deu isso, a teologia não pode determinar. Às vezes, alguns teólogos tentaram determinar, mas tiveram que ir recuando. E aquilo que pertence ao estado da ciência. Hoje a igreja, sem menor tergiversação, sem menor, vamos dizer, falsa prudência, ela entrega para a ciência. Cabe à ciência determinar como se deram as origens da humanidade. Nós não sabemos. Sabemos o sentido, que o homem foi criado por Deus e que pecou. E sabemos que o pecado entrou por causa de um único homem. Mas tem isso uma não outra é consenso. interpretação. Não é consenso entre os teólogos. Poderia haver diversos casais, mas de um tronco só. Dom Estevão Bittencourt, por exemplo, admite o poligenismo. Diversos casais que provieram de um tronco só. Senão, com quem que é filho de Caim? Quem Caim casou? Então, essas questões que se colocavam não se colocam mais porque não sabem, né? A própria ciência também não explica isso. Agora, um mistério para a própria ciência. Se é possível, se é que é possível, cabe à ciência determinar como se deram as origens. Se é que é possível. Agora, o problema é que a ciência, o discurso dela é de que isso aí já é comprovado, quando não é. Isso aí é uma certa divulgação científica, né? Passam hipóteses, muitas vezes, como certezas. Né? Exatamente. Muito bem, vamos lá agora então. É a grande questão, né? De Deus, a questão segunda. Sobre Deus, a existência de se Deus existe. A existência de Deus. O objetivo principal da doutrina sagrada está em transmitir o conhecimento de Deus não apenas quanto ao que Ele é em si mesmo, mas também enquanto é o princípio e o fim das coisas, especialmente da criatura racional, conforme ficou demonstrado. No intento de expor esta doutrina, havemos de tratar 1. De Deus, 2. Do movimento da criatura racional para Deus, 3. Do Cristo, que enquanto o homem é para nós o caminho que leva a Deus. A consideração de Deus abrange 3 seções. 1. O que se refere à própria essência divina. 2. O que se refere à distinção das pessoas. 3. O que se refere às criaturas enquanto procedem de Deus. Quanto à essência divina, indagaremos. 1. Deus existe? 2. Como é Ele, ou antes, como não é? 3. Como age, isto é, sua ciência, sua vontade e seu poder.
A respeito da primeira questão, 3 são as perguntas. A existência de Deus é evidente por si mesma? Pode-se demonstrá-la? Será que Deus existe? Então aqui nós vemos todo o programa, toda a estrutura da Suma Teológica, né? Essa estrutura está aqui, ó. No intento de expor essa doutrina, havemos de tratar de Deus, é a primeira parte da Suma. De Deus e de tudo aquilo que procede de Deus. Em Deus há processões eternas, que são as pessoas, né, do Verbo e do Espírito, e essas são processões ad intra. E depois a criação, a gente poderia chamar de processão livre, não é? A dextra, as criaturas. Então, de Deus é a primeira parte do assunto. Do movimento da criatura racional para Deus é a segunda parte. E depois a terceira parte do Cristo, que enquanto homem é para nós o caminho que leva a Deus, a mediação de Cristo, a terceira parte do assunto. Então nós vamos começar, evidentemente, da primeira parte. Trata de Deus e a primeira questão é saber se Deus existe. Certo? Então vamos lá. A existência de Deus é evidente por si mesma? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que a existência de Deus é evidente por si mesma. Com efeito, disse que é evidente por si aquilo cujo conhecimento nos é natural, como é o caso dos primeiros princípios. Ora, diz Damasceno no início do seu livro, o conhecimento da existência de Deus está naturalmente infundido em todos. Logo, a existência de Deus é por si evidente. Além disso, diz evidente por si aquilo que é conhecido, assim que seus termos são conhecidos, o que o filósofo, nos primeiros analíticos, atribui aos primeiros princípios de demonstração. Por exemplo, ao saber o que é o todo e o que é a parte, sabe-se logo que o todo é maior do que a parte. Ora, basta compreender o que significa o nome Deus e se tem logo que Deus existe. Este nome significa algo acima do qual não se pode conceber um maior. Ora, o que existe na realidade no intelecto é maior do que aquilo que existe só no intelecto. Isso é Santo Anselmo, né? Assim, ao se compreender este nome, Deus, ele existe em nosso espírito e, consequentemente, na realidade. Logo, a existência de Deus é por si evidente. Ademais, é evidente por si que a verdade existe, pois aquele que lhe nega a existência concede que ela existe, pois se a verdade não existe, é verdadeiro que a verdade não existe. Se existe algo verdadeiro, é necessário que exista a verdade. Ora, Deus é a própria verdade, pois se diz no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, a existência de Deus é evidente por si. Em sentido contrário, ninguém pode pensar o oposto de algo que é evidente por si, como o filósofo prova no livro 4 da Metafísica e nos primeiros analíticos, quanto aos primeiros princípios de demonstração. Ora, podemos pensar o contrário da existência de Deus, pois, de acordo com o Salmo 52, o insensato diz em seu coração, Deus não existe. Logo, a existência de Deus não é evidente por si. Respondo. Algo pode ser evidente por si de duas maneiras, seja em si mesmo e não para nós, seja em si mesmo e para nós. Uma proposição é evidente por si se o predicado está incluído na razão do sujeito. Exemplo, o homem é um animal, porque animal faz parte da razão de homem. Se, por conseguinte, a definição do sujeito e a do predicado são conhecidas de todos, esta proposição será evidente por si para todos. É o que acontece com os primeiros princípios de demonstração, cujos termos são tão gerais que ninguém os ignora, como ente e não ente, todo e parte, etc. Se alguém ignorar a definição do predicado e a do sujeito, a proposição será evidente por si em si mesma, mas não para quem ignora o sujeito e o predicado da proposição. Por esse motivo, diz Boécio, existem conceitos comuns do espírito evidentes por si,
apenas para os que as conhecem, como esta: as coisas imateriais não ocupam lugar. Digo, portanto, que a proposição Deus existe enquanto tal é evidente por si, porque nela o predicado é idêntico ao sujeito. Deus é o seu próprio ser, como ficará mais claro adiante. Mas como não conhecemos a essência de Deus, essa proposição não é evidente para nós. Precisa ser demonstrada por meio do que é mais conhecido para nós, ainda que por sua própria natureza seja menos conhecido, isto é, pelos efeitos. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que está impresso naturalmente em nós algum conhecimento geral e confuso da existência de Deus, isto é, Deus como a felicidade do homem, pois o homem deseja naturalmente a felicidade, e o que por sua própria natureza ele deseja, naturalmente também conhece. Mas nisso não consiste em absoluto o conhecimento da existência de Deus. Assim como conhecer que alguém está chegando, não é conhecer Pedro, embora seja Pedro que está chegando. Muitos pensam que a felicidade, este bem perfeito do homem, consiste nas riquezas. Outros a colocam nos prazeres ou em qualquer outra coisa. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que talvez aquele que ouve o nome de Deus não entenda que ele designa algo que não se possa cogitar maior, pois alguns acreditaram que Deus é um corpo. Mas admitido que todos deem ao nome de Deus a significação que se pretende, maior que ele não se pode cogitar, não se segue daí que cada um entenda que aquilo que é significado pelo nome exista na realidade, mas apenas na apreensão do intelecto. Nem se pode deduzir que exista na realidade, a não ser que se pressuponha que na realidade exista algo que não se possa cogitar maior, o que recusam os que negam a existência de Deus. Quanto ao terceiro, deve-se afirmar que é evidente por si a existência da verdade, em geral, mas a existência da verdade primeira não é evidente para nós. São Tomás é genial em algumas afirmações, né? Então a questão é saber se Deus é evidente, se a existência de Deus é evidente por si mesma. E alguns, na história da teologia, chegaram a dizer que Deus é evidente, né? Por si mesmo. A posição de Tomás é de que Deus não é evidente por si mesmo, para nós. Agora, por que não é evidente? Tem uma coisa. Aí tem a ver com aquela história de que a posição da alma é com o sensível e não com... Tem a ver, sim. O nosso conhecimento começa com os sentidos, né? E Deus não é um objeto sensível, então ele não pode ser evidente por si mesmo. E existe também uma razão aqui que ele aponta, né? Aquilo que é evidente por si mesmo não pode ser negado por ninguém. E muitos negam Deus. O insensato do Salmo diz: Deus não existe. Agora, quais são as razões elencadas aí para afirmar que Deus é evidente? Porque o sujeito... que uma proposição é evidente por si se o predicado está incluído na razão do sujeito, né? Aqui nós temos o famoso argumento que Kant chamou argumento ontológico de Santo Anselmo. O melhor nome desse argumento seria argumento assimultâneo, analisado o que significa Deus, o nome Deus, a definição de Deus, segue-se daí a evidência da sua existência. Esse é o argumento de Santo Anselmo. Agora, eu não sei se para todos está claro esse argumento.
Santo Anselmo diz o seguinte: Deus é aquilo do qual eu não posso pensar nada de maior. Essa é a definição de Deus. Agora, o que é maior? Algo que exista só na minha mente, ou que exista na minha mente e, além disso, na realidade? Na realidade. Logo, diz Santo Anselmo, Deus não existe só na minha mente, mas existe também na realidade. Senão ele não poderia ser aquilo do qual não se pode pensar nada de maior. É um pulo. Sim, É um pulo, né? É um argumento que tem muito filósofo que rejeita. Esse argumento é famosíssimo. Né? Famosíssimo. Descartes, a seu modo, aceitou. Hegel, a seu modo, aceitou. Acho que Schelling discute isso. Sim. Os idealistas todos partem disso aí. Mas na época mesmo ele foi muito repudiado. Teve aquele monge que fez um argumento contrário, que ele debochou de Santo Anselmo. Sim, o monge Gaunilho disse, né? Então, se eu imaginar uma ilha perfeitíssima no meio do oceano, quer dizer que ela existe. Corre. E Santo Anselmo inteligentemente respondeu: não, esse argumento não vale para perfeições relativas como a ilha. A ilha pode ser perfeitíssima como ilha, mas como ilha é uma perfeição relativa. E esse argumento só vale para o ser do qual não se pode pensar nada de maior. Talvez para muitos tenha complicado o fato o homem criado à sua imagem e semelhança. Quer dizer, quando você está à sua imagem e semelhança, deu a alguns o direito de achar que pode entender que melhor é a essência de Deus. Seja a imagem e semelhança. Exato. Sim. Seria fácil, né, passar daquilo que nós somos para Deus. Né? Agora, Deus é evidente por si mesmo. Santo Tomás, atenção, hein? Santo Tomás aceita em parte o argumento de Santo Anselmo. Em parte o rejeita. Deus é evidente por si mesmo. Mas isso não é evidente para nós, mas para Deus, como ficará claro a seguir. Agora, que Deus seja evidente em si mesmo, como o todo é maior do que a sua parte, né? Em si mesmo para Deus é evidente, mas para nós, quatro nós, não é. Por que não é para nós? O problema é que, se eu conseguisse chegar ao conceito de Deus como ser do qual não se pode pensar nada de maior, o argumento de Santo Anselmo está corretíssimo. Certo? Se eu conseguisse chegar legitimamente a essa definição, o argumento está corretíssimo. Por isso que ele fez tanto sucesso. O problema é como eu chego a essa definição. O problema é como, e Santo Anselmo não disse claramente como. O problema é a concepção. O problema esse salto que ele dá da ideia, na mente, para a realidade. A definição de Santo Anselmo, da definição de Santo Anselmo, da definição de Deus, decorre logicamente a sua existência. Isso é um fato. O problema é como nós chegamos a essa definição. Ele já parte como premissa. Ele já parte como... Exatamente. Ele já assume isso como uma premissa, só que é uma premissa não demonstrada. Como é que eu sei que existe um ser a respeito do qual não se pode pensar nada de maior? Então Santo Tomás vai dizer: primeiro eu tenho que chegar a isso. Eu tenho que chegar a esse ser, a definição desse ser. Entende?
Agora, como chegar? É o que São Tomás vai nos oferecer aqui, o caminho para chegar. Tá certo? É o que ele diz aqui, por exemplo. Ó, digo, portanto, que a proposição, atenção, hein? Que a proposição Deus existe enquanto tal, no latim ele usa quanto in se, enquanto tal, em si mesmo, é evidente por si mesmo, porque nela o predicado é idêntico ao sujeito. São Tomás vai dizer na frente aí, mas ele vai mostrar como a gente chega a isso. Que em Deus essência e existência coincidem. Deus é o seu ser. Mas nós não sabemos ainda como chegar a essa definição, tá certo? Então, digo, portanto, que a proposição Deus existe enquanto tal é evidente por si, porque nela o predicado é idêntico ao sujeito. Deus é o seu próprio ser, como ficará claro mais adiante. E ele mesmo Certo. se identifica assim, na revelação. Na revelação, mas agora aqui nós vamos tratar de saber disso pela razão, pela demonstração. Padre, como é que é a questão que essa questão de falar Deus existe, o mais correto seria dizer Deus é, assim, pelo menos pela linguagem que São Tomás utiliza, ou isso é bobagem? Isso é bobagem. Vamos dizer assim, a gente deve seguir o uso comum com relação à linguagem. Né? E o verbo existir, em português, tem o sentido de ser na realidade. Agora, se a gente ficar analisando a etimologia, né, existir que significa que vem de outro. Aí sim, existir não seria próprio para Deus. Mas isso, ninguém pensa nisso quando usa o verbo existir, tá certo? Então é correto falar Deus existe. Né? Existe que significa, no sentido não que ele vem de outro, mas no sentido que ele é na realidade. É porque é engraçado, eu estava olhando aqui, comparando com isso com o latim, São Tomás ele nunca existiu, só quando ele faz uma citação. Não, porque o verbo que ele usa é o verbo ser. Mas hoje, em português, o verbo existir tem o sentido do verbo ser, tá certo? Tá certo? Eu entendo melhor como que eu estou falando, uma afirmação. Outro dia foi um padre, não sei, foi um desses programas de noite aí, né? E ele falou uma pataquada lá, não falou nada com lógica e causou a impressão, Deus não existe, Deus é. E não soube explicar, né? Porque dessa afirmação é uma extrema bobagem, né? Aí todo mundo ficou, Deus não existe, Deus é. Aí hein? Fazendo parar no hebraico, Javé, quer dizer. Então, é indiferente usar, né? Deus existe. Mas eu dizer Deus é, isso não é muito inteligível em português para as pessoas. E São Tomás já falou para usar metáforas, que já chamou a atenção da maioria das pessoas. Sim. Não, e na Suma contra o Gentile ele começa o texto dizendo, né? O uso comum que deve ser seguido, segundo o filósofo, chama de sábios aqueles que dirigem, que ordenam. Então, o uso comum, o uso da linguagem comum, né? Que deve ser seguido segundo o filósofo, que é Aristóteles. Aí o problema da tradução, né? Foi escrita em latim, né? Sim, sim. Passa de um para o outro, fica péssimo sentido. Em latim, né, eu dizer Deus é claro, né? Agora, Deus é, em português, para os filósofos é claro, mas em geral não é. É preferível dizer Deus existe. Né? Existe no sentido de ser. Quer dizer, é algo real. É o único realmente que existe. É algo real. Né? Na gramática, esse existe não seria um verbo, seria uma cópula, né? Tanto faz. Deus é existência, né? Em português a gente, né? Tem o verbo ser. O português é muito rico, né?
tradutor aqui traduz por existir, né? E a meu ver traduz corretamente, sem problema. Aqui, mas como não conhecemos a essência de Deus, essa proposição não é evidente para nós. A questão é que Santo Anselmo ele parte já da essência de Deus como se nós tivéssemos conhecimento dessa essência. E aí ele chega à existência naturalmente. Nesse sentido, o argumento dele é válido. Mas o problema é chegar à essência. Como se chega? Mas como não conhecemos a essência de Deus, essa proposição não é evidente para nós. Precisa ser demonstrada por meio do que é mais conhecido para nós, ainda que por sua própria natureza seja menos conhecido, isto é, pelos efeitos. E aqui está uma peculiaridade da demonstração da essência de Deus, da qual decorre a sua existência, né? É demonstrada pelos efeitos. Na ordem real das coisas, né, nós temos a causa e os efeitos. Agora, na ordem do conhecimento humano, sobretudo o conhecimento de Deus, né, a ordem é essa, é dos efeitos para a causa. Teve um planeta que foi descoberto pelos efeitos, não é? Que ele causava, não é? Exato, ele causava uma distorção na órbita de um outro planeta, não é? Parece. E por causa disso, por causa desse efeito, se deduziu a existência dele, depois se confirmou, né? Na realidade. A partir dos efeitos. A partir dos efeitos. Aqui a demonstração. Sim. Dedutivo, né? Sim. Só que, atenção, toda comparação tem um problema, porque a ciência é, em larga medida, hipotética. Qualquer coisinha eu posso mudar tudo ali, não é? Agora, com relação ao conhecimento de Deus, vai ser algo necessário. Nós estamos no plano metafísico, e sem esse algo, sem essa causa, os efeitos que nós observamos no mundo não seriam inteligíveis, sob hipótese alguma. Essa é a intenção de Santo Tomás. A ciência fala da causa primeira. Hã? A causa primeira da ciência fala. Vamos dizer, eu tenho para mim, essa é uma tese minha, que a ciência não demonstra Deus, não pode demonstrar, nem também demonstrar a inexistência de Deus. Não pode nenhuma coisa nem outra. Porque qual que é o estatuto epistemológico das ciências, né, naturais? É explicar o natural pelo natural. Fugiu disso já não é ciência. E Deus não é natural. Não é uma realidade natural. Fazendo a ressalva aqui de que o conhecimento científico não é o único conhecimento não possível, é o único, né? exato. Porque é uma confusão que está sendo muito grande hoje. Isso Aristóteles já dizia. Se existissem só coisas físicas, a física seria a filosofia primeira. Isso. Então, nós devemos dizer, né, mutatis mutandis, se existissem só coisas físicas, materiais, as ciências explicariam tudo. O problema é saber se existem só coisas materiais ou físicas. E que me parece o erro básico dessa corrente neoateia que tem hoje, né? O paradigma do materialismo. Como Deus não é demonstrável cientificamente, Deus não existe, né? Mas os cientistas honestos, eles... eu estou falando dos... Sim. Na verdade, nem esses ateístas aí, eles têm tanta convicção assim, porque eles andaram patrocinando algumas frases em ônibus na Europa e diziam assim, a frase dizia assim: Deus provavelmente não existe, então aproveite a vida. Está nos ônibus. E aí cai numa argumento moral, né? Sim.
Agora, tem muita coisa aqui, tem muita riqueza nesse artigo. Tem muita riqueza nesse artigo aqui. Uma das riquezas é isso aqui. Daqui parte o chamado tomismo transcendental, escola fundada por José Marechal. É esse... Onde que está aqui? Sobre a verdade. É o número 3 aí das objeções. Lê para nós aí o número 3. Ademais, é evidente por si que a verdade existe, pois aquele que lhe nega a existência concede que ela existe. Pois se a verdade não existe, é verdadeiro que a verdade não existe. Se existe algo verdadeiro, é necessário que exista a verdade. Ora, Deus é a própria verdade, pois se diz no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, a existência de Deus é evidente por si. Tiremos essa parte que cita o Evangelho de João e fiquemos com o argumento aqui que é um primor, não é? É um argumento transcendental. Parece bobagem à primeira vista, mas aqui está encerrada muita coisa aqui da filosofia, tá certo? É uma das coisas mais belas escritas em toda a história da filosofia, mais profundas. É evidente por si que a verdade existe, pois aquele que lhe nega a existência concede que ela exista, pois se a verdade não existe, é verdadeiro que a verdade existe. Se existe algo verdadeiro, é necessário que exista a verdade. Através desse jogo de palavras aqui, o que resulta? Resulta que a inteligência humana é orientada constitutivamente para a afirmação da verdade do ser. Não pode fugir disso. Todas as vezes que a inteligência humana tenta negar a verdade está um passo além do próprio ato da inteligência. Então, se a inteligência diz a verdade não existe, a própria verdade engole essa afirmação, tá certo? Porque tudo que a inteligência diz no horizonte da verdade. Se não houver esse horizonte da verdade, a inteligência não pode dizer nada. Então, vamos dizer assim, a verdade, na verdade, é algo que abraça a inteligência. É o ar que a inteligência respira. Então, a inteligência, para qualquer ato seu, pressupõe a verdade. Eu não sei dizer com toda propriedade o alcance disso aqui, mas é muito grande. Só isso aqui dá um curso. Só isso aqui dá um curso. Sim. Isso aqui é muito grande. O Marechal escreveu um livro, o quinto caderno, né, do ponto de partida da metafísica. E ele começa basicamente com isso aqui, e todo o livro, na verdade, é um destrinchar-se disso aqui. Qual que é o nome do livro? O ponto de partida da metafísica. Le point de départ de la métaphysique. Infelizmente não tem tradução em português. Tem em francês, acho que tem em espanhol, tem em italiano também. O ponto de partida da metafísica. Toda metafísica começa aqui e termina aqui. Só que termina de forma mais rica do que começa, né, evidentemente. Mas toda a metafísica está encerrada aqui. Agora, então a verdade para Santo Tomás é algo evidente por si. Mas o Evangelho
Evangelho diz que Deus é verdade, etc. Mas o problema é saber se Deus é a verdade mesmo, porque o Evangelho é de fé, né? Aquilo que é saber pela razão. Uma coisa é que a verdade seja evidente por si, outra coisa é saber se Deus se identifica com a verdade. Ele vai responder aqui, não é? Deve-se afirmar que é evidente por si a existência da verdade, mas aqui a verdade é ainda algo formal, o que não desmerece, hein? Esse horizonte no qual a inteligência vive, esse ar que ela respira, etc. Mas é algo formal, que a verdade existe sim, mas agora saber o que é a verdade é outra coisa, né? Que ela exista sim. Saber o que é, aí dá espaço também para um casamento da metafísica com a hermenêutica, etc. E Santo Tomás vai dizer, né? E também isso não significa que exista uma verdade primeira. Tá certo? Se existe uma verdade primeira, isso vai ter que ser demonstrado. Aí Deus, como verdade primeira, vai se identificar com a própria noção de verdade. Não é? Isso vai ficar mais claro mais adiante. Uma outra questão aqui importante é sobre a felicidade, né? A felicidade, o homem deseja a felicidade naturalmente. Nesse sentido, alguns interpretaram. Então, a noção de Deus está presente no homem, enquanto o homem deseja naturalmente a felicidade, já que a felicidade é Deus. Então, Tomás de Aquino vai com cautela e diz, não é? Que a felicidade seja naturalmente desejada, isso sim, é algo íncito em nós. Mas que Deus seja a felicidade é outra coisa que precisa ser demonstrada. Alguns veem a felicidade nas riquezas, etc., né? No poder. E aqui ele cita, né, um exemplo, né, um exemplo interessante. Conhecer que alguém está chegando não é conhecer Pedro, embora Pedro seja Pedro que esteja chegando. Então nós conhecemos a felicidade. Está íncita em nós, desejamos naturalmente a felicidade. Mas a felicidade no sentido formal. Né? A felicidade é uma impressão do objeto que causa a felicidade em nós. Mas nós sabemos que é Deus, sabemos por fé que é Deus, tá certo? Mas pela razão nós sabemos só que é a felicidade. Embora Deus, pela razão, mas isso vai ficar demonstrado mais à frente, seja realmente essa felicidade. Então é nesse sentido que ele diz, né? Saber que alguém está chegando não é conhecer Pedro. Saber que a felicidade está íncita em mim não é conhecer Deus. Tá certo? Embora seja Pedro que esteja chegando. Embora Deus realmente seja a felicidade. Mas isso vai ficar claro só mais adiante. Os pregadores em geral se valem muito desse tipo de argumento aqui, né? Só Jesus preenche, só Deus é felicidade. Mas eles argumentam, vamos dizer assim, só pela fé. Agora, Tomás vai tentar dar uma argumentação com base racional. Santo Agostinho fala disso também, né? Conversão do meu coração. Sim. Sim. Agora, para uma pessoa mais exigente, essas pregações aí não satisfazem, porque
elas afirmam que é Pedro que está chegando, embora a gente veja só que seja alguém. Nós não identificamos ainda com quem seja esse que está chegando. Tá certo? E esses pregadores dizem é Pedro, mas não demonstram. Agora São Tomás vai tentar demonstrar que é Pedro. Tá certo? É um fato que o homem deseja a felicidade. É um fato que ele deseja. Agora que que Deus seja a felicidade é outro problema. Mesma coisa com o bem, né? Mas agora, as pessoas que têm fé, naturalmente, estão já propensas a admitir que Deus é a felicidade, então elas nem discutem isso. Né? Mas uma pessoa mais exigente não se satisfaz. Então, tá bom, né, hoje. Eu acho que assim, como o próximo vai dar caldo, né? Que agora vem assim, as 5 vias, né? O senhor quer deixar para... Agora vem o que depois? Vem as famosas 5 vias. As 5 vias. Eu posso ver. 5 vias. Então, Então, vai dar caldo.